Se você está aqui agora, provavelmente algum grau de perfeccionismo você tem. Mas será que o seu perfeccionismo é saudável ou ele é só uma desculpa para proteger o seu ego? Uma pessoa perfeccionista é aquela que exige um alto padrão de qualidade nas coisas. E falando assim, parece ser uma qualidade boa de se ter. Mas e quando essa pessoa, em vez de produzir essas tais coisas com alto padrão de excelência, simplesmente não produz nada? Essa pessoa trava e não consegue fazer nada. Eu mesmo já caí nessa armadilha. E o fato de você se paralisar é justamente o que diferencia um perfeccionismo saudável de um perfeccionismo que é só uma desculpa. Se você já acompanha o canal aqui, você sabe que eu estou escrevendo um livro chamado Em Busca da Vida Simples. Já faz um bom tempo que eu estou escrevendo ele, mas a questão é que eu poderia estar muito mais adiantado. Só que teve um período ali, um hiato, né? Eu tive uma pausa de alguns meses na produção do livro, e isso por conta de algo que eu achei que eu não ia cair mais. O tal do perfeccionismo. Em vez de simplesmente continuar escrevendo, eu fui me convencendo que a ideia desse livro tinha que ser melhor ou maior da que eu já tinha definido para ele. A cada dia eu ia me convencendo mais que o livro tinha que abordar um contexto maior do que eu já tinha escolhido, do que eu já tinha planejado. Eu estava me fazendo acreditar que ele tinha que ser melhor, que ele tinha que ser o livro da minha vida, que ele tinha que ser um trabalho impecável. Eu dizia para mim mesmo, né? Porque é um livro é algo muito importante. E esse é o processo cru, né? Sem filtro, que acontecia ali na minha mente, que eu tô te explicando, que eu tô expondo para você. É claro que eu não usava a palavra perfeita nos meus pensamentos, mas eu fui me convencendo de que esse livro tinha que ser perfeito. E esse processo é muito sacana, né? Porque ele acontece de uma forma muito sutil, principalmente porque eu já conheço esse tipo de mecanismo da mente, né? E mesmo sabendo dele, eu fui caindo nessa armadilha. Tem um vídeo que eu fiz que a galera gostou muito, chamado Eu Parei de Procrastinar Depois de Entender Isso, onde eu explico em detalhes as melhores ideias de um livro que, sem exagero nenhum, mudou a minha vida. E foi o principal motivo de eu ter conseguido persistir nesse canal aqui por 5 anos seguidos, que foi o livro Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Não confunda com Arte da Guerra, do Sun Tzu, mas quem viu esse vídeo já sabe que isso que eu estou falando aqui se trata da resistência, que é uma força da natureza que nos impede de fazer o que a gente tem que fazer. E a procrastinação é uma das principais ferramentas da resistência. Ela tem as melhores e mais sutis artimanhas para te impedir de fazer o que você tem que fazer. Eu vou deixar o card desse vídeo que eu estou falando no final aqui para você clicar e assistir. Então, quanto mais eu escrevi o livro, mais eu ia, entre aspas, percebendo a magnitude que aquilo estava tomando. Naquele sentido mesmo que eu falei de ficar pensando, nossa, eu estou escrevendo um livro. E veja como esse processo amedrontador é uma defesa, é um mecanismo de proteção. Em vez de encarar de frente o monstro, na minha imaginação eu aumento tanto o tamanho dele que eu simplesmente corro sem ao menos enfrentar, sem ao menos ver ele. A verdade é que aquilo me amedrontava e alguma parte de mim queria me proteger. Mas proteger exatamente do quê? Eu te respondo. Pensa bem, todo mundo sabe que escrever um livro é uma tarefa difícil, é uma tarefa muito trabalhosa. E inclusive fazendo isso eu tive ainda mais consciência do tamanho do trabalho que é. É bem mais trabalhoso do que eu imaginei, porque diferente de um texto curto como um roteiro de vídeo, o texto do livro é muito grande. Então para você controlar, para você manejar, para você repensar ele, dá todo um trabalho. Eu quero dizer assim, para alterar a lógica de um texto pequeno, é muito fácil, você consegue visualizar um texto pequeno na tua frente ali de maneira muito fácil, você consegue ver ele inteiro, mas num texto grande como um livro, é como você querer movimentar um trem, parece que você está com um trem gigante na tua frente, porque você já viu que esses trens de carga, eles são muito grandes, né? Muito extensos. Então eu sinto que o livro é mais ou menos isso. Se eu quiser mudar a lógica, se eu quiser alterar ele, eu tenho um trabalho muito maior, porque ele é extenso, porque ele é grande. E apesar de ter experiência com escrita, esse é o meu primeiro livro. Meu cérebro sabia que nesse processo eu ia bater de frente com as minhas falhas. Ele sabia que eu ia escrever um capítulo e já perceber que eu preciso melhorar. Sabia que eu ia bater de frente com desafios que amedrontam o meu interior. Se eu não tenho clareza desse processo que eu acabei de falar para você, eu posso ser levado a pensar o seguinte: bom, eu sou perfeccionista. Eu só vou escrever o livro quando eu estiver pronto. Quando eu estiver 100% preparado para esse desafio. Ou digamos que eu até escreva bastante. Digamos que eu comece a escrever, escreva boa parte do livro e aí eu me convenço de que eu só vou lançar ele quando ele estiver perfeito.
sempre eu vou encontrar maneiras de melhorar ele para atingir essa tal perfeição. E eu nunca vou chegar nela. E presta atenção como eu preciso ter clareza num processo desses. E como uma simples mudança de frase que eu vou te mostrar aqui que eu fiz, que pode mudar totalmente a postura da gente sobre determinada coisa. Que é o seguinte, quando eu comecei eu pensei o quê? Eu vou dar o meu melhor nesse projeto. Vou dar o meu máximo, fazer o meu melhor trabalho, porque esse livro é muito importante para mim. Portanto, eu vou colocar meu esforço máximo e tornar esse livro o melhor trabalho que eu poderia fazer. E isso é muito diferente de pensar, eu vou fazer o melhor livro, o livro da minha vida, o livro impecável. Porque isso simplesmente requer algo que é humanamente impossível. Requer perfeição, requer algo não realista. Em contraste com aquela primeira linha de pensamento que eu falei. Eu vou fazer o meu melhor trabalho. Eu vou tornar o livro o melhor trabalho que eu possa fazer. Isso é totalmente possível, isso é totalmente factível. Fazer o meu melhor, o melhor que eu posso fazer. Eu só preciso ser persistente, né? Porque o trabalho é bem extenso. Eu preciso, dia após dia, continuar dando o meu melhor nesse processo de escrita. E o resultado disso, a consequência, é o quê? O melhor livro que eu poderia escrever, porque dia a dia eu dei o meu melhor para que isso se realizasse. Isso é real, é possível, é palpável. Eu sou exigente com aquilo que eu produzo, mas eu produzo, entendeu? Eu achei que eu ia conseguir gravar de camiseta hoje, mas aqui na minha cidade tá um frio, eu vou colocar uma blusa. Aí, agora sim. E nesse frio eu tiro aqui do guarda-roupa a minha blusa preferida, que é o Heavy Hoodie da Insider. E tá aí outra coisa que eu sou exigente, né? As roupas. E cara, essa blusa é demais. Eu tenho uma preta também, né? E ele se chama moletom pesado porque realmente ele é pesado. Você sente no tecido dele que é um tecido de uma gramatura bem grossa, assim, de muita qualidade. E se é Insider, é feito para durar, né? Eles usam materiais que realmente duram muito. E não é de hoje que eu uso Insider, tá? Eu uso desde 2021. Inclusive, eu ainda tenho todas as peças, desde a primeira Tech T-shirt. Eu realmente botei à prova essa durabilidade ao longo dos anos. E o Heavy Hoodie, além de ser esse tecido de qualidade, ele tem outras tecnologias, como por exemplo, ele é anti-odor. Você não precisa passar, o próprio calor do corpo já desamassa ele. E por ter um tecido tecnológico, ele te mantém aquecido sem te prender. O Heavy Hoodie é muito confortável, te deixa livre para se movimentar. E cara, é muito bonito também. Eu acho esse corte diferente dele aqui, muito elegante. E o Heavy Hoodie é só uma das opções que a Insider tem de opções de inverno. Tanto na linha masculina quanto na feminina, né? Dá uma espiada nesse primeiro link da descrição para você conhecer todas as opções. E é claro que sendo inscrito aqui do canal, você tem desconto. É só usar o meu cupom JUNIOR que você pega um desconto brabo aí nas suas peças. O link tá na descrição. Mas então, eu tava falando sobre ser exigente, mas não se deixar paralisar por isso. E o ponto desse vídeo é que esse perfeccionismo que paralisa a gente é só uma desculpa, um meio de autoproteção. Porque pensa bem, em vez de lidar com as minhas dificuldades em campo enquanto eu produzo, de ver as minhas falhas de frente e buscar melhorá-las, em vez de fazer de fato e dar de cara com as falhas que eu tenho que melhorar para continuar, eu simplesmente digo que eu sou muito perfeccionista. Eu não deixo de fazer porque eu não sou bom o suficiente, mas sim porque o resultado ainda não é bom o suficiente para o meu padrão de qualidade. Porque eu só ponho no mundo algo que está à altura do padrão de qualidade que eu exijo. É muito mais cômodo porque assim eu nem faço, não dou de cara com as minhas falhas e tenho uma ótima justificativa. Com essa justificativa eu não me frustro por não ter feito. Eu saio por cima da carne seca. Porque no mundo da imaginação aquilo já existe, só que na sua forma perfeita. Como se eu projetasse a imagem daquilo no futuro, né? Uma forma perfeita que nunca vai chegar a existir. Só para me proteger daquela realidade que aí eu não fiz, eu não consegui fazer, não tive a capacidade, eu não consegui persistir. Vários defeitos que podem ser traduzidos numa qualidade. Eu sou perfeccionista. E muitas vezes os nossos projetos deixam de existir por causa disso. Eu mesmo, quando comecei esse canal pela primeira vez, eu caí justamente nessa armadilha. Eu tinha muita vontade de fazer vídeo, mas eu tinha referências com um padrão muito alto de qualidade. E aí eu falava pra mim mesmo, eu não vou fazer qualquer coisa. Quando eu for fazer, vai ser algo bem feito. E aí eu ficava nessa e não saía nada. Porque tecnicamente eu estava anos-luz atrás dessas referências que eu tinha. Quais eram essas referências? Por exemplo, o Matt D'Avella, que era um cara que, antes de começar no YouTube, isso lá em 2016, ele já tinha 10 anos de experiência como um filmmaker profissional. Ou seja, porque eu tinha a coragem de exigir de mim algo pelo menos próximo a essa referência. Talvez
E muito provavelmente era só uma desculpa para não começar. Mas graças a Deus eu li o livro de Steven Pressfield, aquele que eu fiz um vídeo sobre, que mudou tudo para mim. Foi quando eu consegui vencer a resistência e realmente fazer acontecer. E ali eu entendi que se eu quisesse fazer isso, eu tinha que me desprender de todas essas desculpas e começar a enfrentar a realidade. A realidade de ser ruim naquilo, a realidade de começar do zero, de me frustrar, e principalmente a realidade mais legal, que é aprender, fazer, melhorar, refazer e continuar nesse ciclo. Melhorando a cada dia, fazendo o trabalho que eu sinto que eu devo fazer. Então, se você também é um perfeccionista, se permita deixar isso de lado. Se permita ser ruim em algo por bastante tempo. E eu tenho certeza que você vai criar algo da hora. Inclusive, se você tá aqui, é uma boa hora para ver esse vídeo aqui, que é o que eu falei, que tá aqui nesse card já para você assistir.